Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, sexta-feira, né, dia 25 de setembro de 2020, iremos iniciar nossa aula com a disciplina de português. E iremos falar um pouco sobre o gênero textual crônica. Nós já vimos alguns gêneros textuais e hoje o livro traz para você a crônica. E o que é a crônica, né? A crônica geralmente a gente vê em jornais, em revistas, né? É um texto narrativo, tá? Típico de jornais e revistas, como a tia já falou. Em geral, os assuntos abordados nesse tipo de texto, nas crônicas, são voltados ao cotidiano das cidades, tá? A crônica ela pode ser entendida como um relato verbal particular dos acontecimentos urbanos, dos acontecimentos da cidade. Então vamos lá. O livro ele traz para vocês o texto Minha Primeira Epidemia. E quando fala em epidemia, do que é que a gente lembra? O que é que vem à nossa cabeça, né? Nós estamos vivendo uma epidemia, né? Então, vamos lá. Vocês vão fazer a leitura do texto, tá? Vão ler silenciosamente, depois vão ler em voz alta para poder entender, para poder compreender e realizar a atividade, tá? Então, ó, minha primeira epidemia. A primeira vez a gente nunca esquece, como dizem por aí. Pelo visto, até a primeira vez de uma experiência ruim impregna nossos pensamentos e fica guardada bem lá no fundo da memória. Sei que pode soar um tanto trágico, mas é um drama. E não desses dramas que vivemos uma vez e depois ficamos meses sofrendo suas consequências ou tristes com a lembrança do ocorrido. Esse é pior, é um drama da vida cotidiana. E posso enfatizar o cotidiana porque parece que acontece todo santo dia. É um problema que atingiu toda a população e deixou todo mundo doente. Meus pais, meus avós, meus amigos, meus vizinhos, o porteiro do prédio, o entregador de pizza, o vendedor de loja, os professores. Mas é uma doença que, por enquanto, não atingiu os animais. Meu cachorro Focinho, Júnior, ele ganhou esse nome por ter um focinho grande demais e também porque minha tia já havia tido um cachorro com esse nome. Pelo menos não foi contaminado. Ele, os pássaros que cantam logo cedo no jardim, as baratas que aparecem de vez em quando no quintal, ainda estão a salvo. Pelo menos na natureza está tudo como sempre foi. O problema mesmo é o que você encontra quando sai de casa. Na quarta-feira, fui ao Parque Lírio para dar uma volta com o Focinho Júnior e vi várias pessoas doentes. Na quinta-feira, assim que entrei na sala de aula, percebi que todos os meus colegas haviam sido infectados. Depois de sair da escola, fui visitar minha avó e, surpresa, a doença não tinha perdoado os idosos. Aflito, saí sozinho para dar uma volta. Dei de cara com um grupo de 3 garotos na calçada oposta, todos em pé, formando uma roda. Seus olhos estavam voltados para o chão, vozes eram repetidas e formavam um eco rouco. Hoje eu vim tomar sorvete com a minha namorada. Olha só que delícia essa calda de chocolate. Ouvia-se 3 vezes a mesma frase. A mesma voz, enquanto os 3 meninos, de forma sincronizada, mexiam seus polegares da mão direita e sorriam. Virei o rosto para a direita e encontrei uma menina andando, e que, por estar com os olhos tão concentrados no objeto em sua mão, não viu que havia uma pedra no caminho e caiu. Ela levantou os olhos desolada e, antes que eu pudesse perguntar se estava tudo bem, gritou: Não, se rachar em pedacinhos não vou conseguir ver nada. Página 48. Um tanto assustado com o que via, achei melhor ir para casa e observar como os sintomas se manifestavam em meus pais e meu irmão. Pelo visto em Pedro, a doença causava paralisia. Durante um pouco mais de 10 minutos, meu irmão não mexeu um músculo, não piscou os olhos. Já sem esperanças, bati na porta do quarto dos meus pais. Mamãe, o que foi que aconteceu? Por que todo mundo está doente? Por que esse vírus não me atingiu? Mas não obtive resposta. Aparentemente, outro sintoma dessa doença era o mutismo, ou talvez a surdez. Com o último fio de esperança, esperei meu pai sair do banheiro para fazer a mesma pergunta.
Com alívio e alegria, constatei que havia mais um ser humano saudável no mundo. Papai me disse: filho, o problema das pessoas é o celular. Você fala assim de forma tão calma, mas como faz para curar a celulite? Hora de explorar o texto. Como você pode perceber, o texto que leu utiliza fatos do cotidiano imediato, ou seja, o autor cria uma história inspirando em um acontecimento recente. No gênero textual crônica, além dos fatos narrados, há também o tempo, duração da história, e o espaço, o lugar onde se passa a história. Quem escreve uma crônica é chamado de cronista. Número 1. Volte ao texto e verifique se é possível determinar o tempo e o espaço em que a história acontece. 2. A professora Elaine e a turma perceberam que a crônica apresenta um fato cotidiano relacionado ao uso do celular. Qual é esse fato? B. Por que esse fato está sendo considerado uma epidemia? Letra C. Você concorda que essa epidemia seja realmente um problema da nossa sociedade? D. Você se lembra de alguma epidemia que tenha ocorrido recentemente? 3. Emília gostou do texto e ficou imaginando como seria se houvesse uma epidemia de verdade, causada por uma doença real. Para responder a essa pergunta, a professora mostrou o título de uma notícia de um jornal que poderia ter publicado a crônica lida pela turma. Será que essa história realmente aconteceu ou foi inspirada em uma situação verdadeira? Epidemias já fizeram 3 bilhões de vítimas no mundo. Com base na leitura do título da notícia, é possível concluir que a história lida pela turma relaciona-se com a vida real ou não se relaciona com a vida real. 4. Agora leia as informações abaixo e pinte aquelas que apresentam características da história narrada. Página 50. A personagem principal do texto relata que a doença atingiu toda a população, menos os animais, mas faz uma ressalva. Relê esta passagem do texto. Mas é uma doença que, por enquanto, não atingiu os animais. Que palavra ou expressão revela essa ressalva? B. Qual é a intenção da personagem ao empregar essa expressão? C. Relê o trecho sem essa expressão. Qual diferença de sentido você percebe? 6. Os 3 meninos que a personagem viu estavam mexendo no celular. Deles ouviam-se a seguinte frase: hoje eu vim tomar um sorvete com a minha namorada. Olha só que delícia essa calda de chocolate. Qual aplicativo você acredita que os meninos estavam usando? 7. A autora da crônica Minha Primeira Epidemia faz uma espécie de suspense até os 2 últimos parágrafos, quando é finalmente revelado o tema da narrativa. Na sua opinião, por que a autora escolheu fazer essa revelação só ao final do texto? 8. No último parágrafo do texto, o narrador usa uma palavra que já existe na língua portuguesa, mas com outro significado adequado ao contexto da história. Identifique e circule essa palavra no último parágrafo do texto. B. Por que motivo você acredita que a personagem usou essa palavra para designar o uso excessivo do celular? Página 51. Na crônica, podemos encontrar algumas palavras relacionadas ao vocabulário que os médicos usam em sua profissão. Complete a cruzadinha com algumas dessas palavras que se encontram abaixo. Nós temos aí paralisia, contaminado, epidemia, doença, sintoma, celulite, infectado e vírus. E abaixo, ele traz sensação de dor, mal-estar em um paciente doente. Alteração visível da pele, principalmente nas pernas. Quem está contaminado por uma doença transmite uma infecção viral. Quem contraiu uma doença, perda da capacidade de movimento de um músculo, surto de uma doença infecciosa em uma população ou região, alteração do estado de saúde que pode apresentar diversos sintomas. Notem que tanto tem na horizontal quanto na vertical. E a 10ª, Otávio está acostumado a ler notícias de jornal que tratam de epidemias, mas é a primeira vez que ele tem um contato com a narrativa com esse tema. O fato narrado nessa crônica assemelha-se a uma notícia de jornal, por quê? Aí ele junto-se com um colega e transforma em notícia de jornal a história narrada na crônica, Minha Primeira Epidemia, tá? Aí vocês irão fazer, nós não estamos podendo nos juntar com o colega, cada um vai fazer o seu, o transformar a notícia, transformar a crônica em uma notícia de jornal, tá?
Estamos encerrando por aqui com a nossa aula de português.